em relação até essa médico-família, né? A família, ela consegue demonstrar nesse período de contato, como eu vou dizer, né? Em que, digamos, que em fase ela está, se ela consegue entender, compreender que haverá essa morte, superar isso, e até essa situação do Covid, de passar as mensagens essa mensagem tão importante por telefone, a senhora acha que é um dificultador de superar o luto? E não teve enterro, muitas vezes, aquele enterro velado, né? Teve enterro, mas não teve velório. Isso, senhora, na sua opinião, acha que pode ter dificultado esse cumprimento dessas fases, né? Que a gente que se fala tanto do luto, né? Que é É, importante cumprir. a gente consegue identificar assim a fase da família, principalmente assim, é bem claro quando fala a respeito assim, negação, não acredito. Às vezes o luto não é só da morte, que a gente associa muito luto, morte, mas também é o luto da perda de uma relação, quer dizer, que o luto é a mágoa, né, gente? É a tristeza, é, então, assim, existe, que a gente médico, a gente relaciona muito luto com morte, óbito. Então, a gente consegue perceber, quando você vai dar um diagnóstico difícil de um câncer, de alguma coisa, a gente, não acredito. Ou então, doutor, eu não quero... às vezes o paciente fala mesmo, não quero saber sobre isso, não. E se ele não está preparado, aí a gente começa a perguntar para ele, mas normalmente quem decide as coisas sobre você? Aí você chama a pessoa que ele fala para conversar. Mas, aí, assim, com mais relacionamento médico-paciente, você vai contando aos pouquinhos a verdade, que tem gente que está preparada para receber a verdade nua e crua, e outros não. Mas, assim, você consegue ver a negação, a raiva, e são fases que a pessoa tem que passar para poder conseguir se reestruturar psicologicamente, né? Professora, uma pergunta. Tem um profissional que auxilia o médico nesse momento, um psicólogo, alguém que faça parte da equipe, que dá esse suporte à família, ao médico, para dar as informações? Na, Sempre que eu vou fazer uma conferência familiar, eu sempre chamo no CEMIL, a gente tem a enfermeira, né? Temos a psicóloga também, mas assim, dentro da UTI é mais a enfermeira-chefe. Quando a gente percebe, já em outra cidade, que também a gente faz UTI, lá tem psicólogo. E realmente faz a diferença do profissional psicológico. Porque é aquele negócio, a família às vezes começa a chorar, e aí quando é recém-informado, você fala, meu Deus, não sei o que falar. Nessa hora, não fala nada. O silêncio, aí ele assimilar. Tem pacientes que estão numa fase de tão negação, tudo, que a mente bloqueia, se joga no chão, grita, e realmente isso tem, e a gente tem que respeitar, não fala nada, deixa, aí quando a pessoa se acalma um pouquinho, você oferece uma água gelada, isso dá, sabe? Então a gente tem que respeitar o silêncio. O mais difícil nessa hora é que a gente quer falar alguma coisa, mas não, respeita, fica em silêncio, mas fica assim, estou aqui. Se você precisar, estou aqui. Sabe? Mas assim, já quando a gente consegue preparar a família para o óbito, é a melhor coisa. Mas quando existe por exemplo, um politrauma que morreu na emergência, a família é chamada, você tem que falar ali, na hora que o filho dela morreu no acidente de moto. Isso é muito traumatizante para a família, né? Então, assim, você tem que ser o mais sensível possível, acolhendo, se colocando à disposição. O profissional, ele vive também essas etapas, aproveitando que a senhora vai falar da sua experiência pessoal, ele também vive a negação do paciente, a raiva, a aceitação, na sua opinião? É sempre muito difícil a gente falar assim, não tem jeito, vai morrer. Aí, só que assim, quando cuidados, que assim, a gente que é terapia intensiva, que a gente quer lutar até o fim. E aí a gente tem que definir se a gente não está fazendo um tratamento inadequado, levando à distanásia do paciente, o prolongamento do sofrimento, e o mais difícil que eu falo não é introduzir terapêutica, é a gente retirar, falar, não, agora
chega, a gente vai controlar os sintomas, não vai sentir dor, não vai sentir fome, não vai sentir falta de ar, mas a doença é incompatível, esse tratamento está sendo fútil. Então, assim, isso é o mais difícil, a gente ficar... Porque, assim, em UTI, a gente consegue prolongar a vida até sem fim, né? Mas o mais importante é a gente identificar, não, agora é hora de parar. Mas nesse processo, a família tem que estar junto, preparada, sabe? Então, vários pacientes, ventilação mecânica prolongada, o paciente está lúcido, orientado, mas não consegue respirar sozinho. E aí a gente vai ficar tratando infecção, acima de infecção, até quando a gente vai parar? Então, esse é o momento, é só a experiência mesmo, junto com a ética profissional, a conversa com a família, é o que a gente estava falando, a família não vai processar um médico que tem uma boa relação com o paciente, vai processar, sim, a falta de atendimento desse né, o cuidado que o médico tem com esse paciente. Então, em relação lá ao meu primeiro diagnóstico de óbito, eu cheguei num plantão, aí tinha uma senhora carequinha, estava gaspeando, respiração, e aí me passaram o plantão assim, ah, não, ela é para deixar falecer porque é um câncer avançado de mama, metástase cerebral, não tem mais o que fazer para ela. E não passou meia hora do meu plantão, a paciente morreu, e era o meu primeiro diagnóstico de óbito que eu ia dar. E eu olhei a idade, 52 anos, aí você começa a associar, né, com a sua mãe, fazer sem querer, a gente, meu Deus, mas é muito nova. Aí eu treinei, meu Deus, eu vou falar isso para a família. Aí eu cheguei para falar, olha, então, a senhora fulana, ela teve uma parada cardíaca e faleceu. E o meu coração palpitando. E aí a família me abraçou e falou assim, ai, doutora, graças a Deus, a gente não aguentava mais ver ela sofrer. Então, aquilo falou, meu Deus, nem toda morte é tristeza, é alívio de sofrimento. Então, isso eu comecei, entendeu? Aí, nesse primeiro dia, eu falei, opa, já gostei disso. Então, mas eu não fui preparada na faculdade. Hoje em dia,